Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Multi Intercâmbio. Você quer saber mais sobre o mercado de trabalho no Canadá? Como adequar seu resumê ou se preparar para entrevistas de emprego e job fairs? Não perca este podcast da Multi Intercâmbio, onde a Célia irá compartilhar dicas valiosas sobre a sua vida de imigrante no Canadá. A Célia imigrou em 2012 junto com sua filha de 14 anos e hoje vive em Toronto. Aproveite mais este podcast da Multi Intercâmbio. Oi Célia, tudo bem? Prazer em falar com você hoje em Toronto. Como é que estão as coisas? Oi Dani, quanto tempo? Aqui tá ótimo, o inverno tá chegando, tá meio chuvoso hoje, mas não tem problema. Vamos lá, vamos tocando em frente, então, iminente. É um bom dia para você dar um depoimento pra gente, então. É um bom dia para manter as pessoas animadas, assim. O inverno chega, mas antes dele tem muita coisa boa para pensar. Mas durante o inverno também tem atividades legais aí no Canadá, não tem? Atividade tem sempre. A gente tem que ter a disposição e começar a pensar um pouco como canadense, né? Porque o canadense não deixa tempo, neve, chuva, o tempo que for, temperatura negativa. Se o cara é de correr, ele tá correndo. Se o cara é de sair, ele tá saindo. Não tem tempo ruim. Se é que pode falar isso. Não tem tempo ruim. Tá certo. Sabe que acho que é um bom começo do nosso papo. Até a gente nem havia conversado sobre isso, mas como é que se o brasileiro chega nessa época de inverno, você acha que ele deve já levar as coisas de inverno do Brasil, ou chega aí, compra aí, é mais fácil, é mais barato? O que você acha para se preparar para o inverno? Melhor já sair daqui com tudo preparado, ou chega aí e dá para se virar bem? Eu acho que o Brasil hoje em dia, eu acho que não está deixando a desejar em termos de qualidade, né? De casaco, de bota, essas coisas. A coisa é que aqui, como é mais comum, então tende a ser mais barato. Eu vejo muita gente chegando aqui com casacos e eu mesmo, quando eu cheguei, eu vim com um casaco que ele ainda me durou assim. Eu cheguei em março, então eu ainda peguei um final de inverno e o casaco que eu trouxe durou para mim tranquilamente, assim. Lógico que aqui você tem mais opção, você tem mais variedade, e eu tô falando de bota, por exemplo. Você tem que ter sempre uma coisa que seja mais resistente, porque a botinha bonitinha de couro, de camurça que a gente compra no Brasil não aguenta. Não aguenta neve, sal, principalmente, por incrível que pareça. O sal que eles jogam na rua para não escorregar, ou para derreter a neve, eu não sei bem qual é a função do sal. Para derreter a neve. Mas o sal é que tende a destruir mesmo as botinhas bonitinhas que a brasileirada traz. Inclusive o sal estraga carro, né? Aqui no Brasil, outro dia, nós fomos ver um carro e o vendedor falou, não, mas a pintura desse carro é canadense, aguenta qualquer maresia. E realmente tem que ter uma pintura especial, uma proteção especial, porque o sal corrói mesmo, né? Eu acho que deve ter, sim, porque senão o resultado dos carros depois do inverno seria bem pior. Mas ele destrói mesmo, ele causa, você tem que ter todo um cuidado, você tem que ter todo um cuidado especial, principalmente com pneu, com borracha, pintura, tem que ser adaptado, né? Tem que ser adaptado para a região, não é... As botas aí elas têm um material que não
não molha, que não estraga com a facilidade, como você falou, das botas daqui são mais de aparência, né? E pode até ser que pro frio, né, as botas mantêm um pouquinho mais quente o pé, etc. Mas para você enfiar o pé na neve para você andar, realmente ela tem que ser própria para isso e para não escorregar e impermeável. Tanto que aqui é muito comum, é muita moda usar galocha, coisa que no Brasil a moda tenta ir, mas eu acho que a mulherada no Brasil não é muito a favor de galocha, não, e aqui é uma moda assim. E tem as mais coloridas e diferentes, né? As mais da preta básica até a de oncinha, cor-de-rosa. Tem tudo que você pode imaginar. É bem variado mesmo. E bota de uma forma geral, sim, bota pro uso dia a dia, bota pra neve, tipo, se você vai esquiar ou vai fazer alguma atividade na neve. Tem tudo tem que ser adequado, porque senão não mata, mas é bem gelado. Não funciona, né? Ô Célia, aproveitando o gancho, né, do frio, como é que é no dia a dia para você? Você tem carro, né, no Canadá? Quando você vai para o trabalho, você vai de carro? Eu tenho carro. Aí depende muito de qual a sua localização. Uma pessoa que mora em Toronto e trabalha em Toronto, por exemplo, Toronto tem um sistema de metrô interligado muito bom. Então, se você mora em Toronto e trabalha em Toronto, carro não é uma necessidade básica, não. Eu trabalho fora de Toronto, em uma outra cidade, então para mim o trajeto de ônibus ainda é possível, mas é um pouco mais complicado. Assim, para mim seriam 4 baldeações. Uhum. Então para mim carro faz falta, sim. Certo. Nós em Toronto, nós dispensamos o carro também. E daí a gente usava aquele sistema de car share, que depois a gente vai comentar no site, no blog, como é que funciona. Uhum. Mas a gente daí quando queria um supermercado, fazer alguma viagem e tal, porque não tinha necessidade. É difícil de estacionar, né? É muito mais fácil Toronto andar. É péssimo. Toronto tem um trânsito horrível e quer dizer, e um transporte público ótimo. Não, né? para quem mora em São Paulo, não para quem está acostumado com o trânsito de São Paulo, mas a cidade em si é diferente e o trânsito é bem ruim e o transporte público é bom. Então, estacionamento é caro e o transporte público não. Então se você tem a opção de ficar dentro de Toronto mesmo, minha filha, por exemplo, ela nem quer tirar a carta de motorista, porque ela vai para a escola de metrô e ela volta de metrô e para ela é super fácil. E uma coisa que eu lembro que a gente notava muito é que a gente encontrava direto no metrô, no streetcar, né? A gente encontrava o gerente do banco, o dono de uma empresa que é muito comum, não tem essa, né? Não tem essa mania do pessoal se achar que o gerente não pode andar de transporte. Não, pode sim. E eles andam e você vê muita gente engravatada dentro do metrô, dentro do streetcar. E mais, para quem é de fora da cidade, que trabalha nessa região de downtown, existem o GO Train, que é o trem que vem de outras cidades, e as pessoas normalmente vão de carro até algum ponto. Um bolsão, né? Tem um bolsão de estacionamento. Larga o carro lá e entra para dentro de Toronto, vem de trem ou vem de transporte público. É muito mais fácil para as pessoas que trabalham downtown o transporte público. E a entrada, como é que o ticket, né, do transporte público não é como aqui no Brasil, né, que vale para uma viagem ou para 2 ou um determinado tempo, né? E é um cartão, tipo um cartão magnético, né? Aqui você tem, na verdade, você tem todas as opções, você tem várias opções. Então, você tem a opção de pagar por viagem. Aí você paga em dinheiro, você tem a opção de comprar
os tokens, que fica um pouco mais caro, que é como se fosse uma fichinha, que fica um pouco mais caro do que uma viagem, que hoje custa $3 uma viagem, mas completamente interligada. Aí você tem um cartão, que é o cartão mensal, que é ilimitado, você tem o cartão semanal, você tem passe de estudante, passe de criança, enfim. Você tem uma quantidade ilimitada de opções, né? O passe mensal é um valor fixo, né? E você pode usar quantas vezes você quiser o sistema, metrô, streetcar, ônibus, naquele mês, naquele período. Então, o passe, que é o que chamam Metropasse, que é o cartão, ele hoje custa $130 e ele é ilimitado. Do dia 1º ao dia 30 ou 31 do mês, você pode usar ele quantas vezes quiser, um fim de semana, à noite, em qualquer horário. E daí, depois disso, tem outras opções. Como eu falei, tem o passe semanal, tem o passe diário, que também você pode usar quantas vezes dentro do dia que você quiser. Tem o passe de estudante, que é um pouco mais barato, de seniors, que é terceira idade, que também é um pouco mais barato, até o de criança, que aí é bem baratinho por viagem. Então assim, é bem acessível e você também declara isso no imposto de renda, então depois tem um pouquinho de vantagem no fim das contas. E a gente juntou essa conversa falando do clima. Então, no inverno, é tranquilo pegar o transporte público, se locomover na cidade? Super tranquilo, não existe. É como eu falei, a conclusão que eu cheguei aqui é que a forma de pensar do canadense é assim: a gente tem inverno 6 meses por ano. Se a gente for ficar dentro de casa, nós não vamos viver nada, né? Então, a vida do canadense durante o inverno, com neve ou sem neve, com chuva ou sem chuva, com frio ou sem frio, continua exatamente a mesma. Assim, ao invés de você ir pro lago para correr, você vai pro lago para patinar. Entendeu? Então, sim, a vida deles, eles não se intimidam por causa disso. E isso é importante você vir com esse pensamento. Quem quer vir, tem que vir com esse pensamento, porque brasileiro não está acostumado a 12 graus para brasileiro, é super frio. E aqui a gente... O pessoal tá de Havaiana. 13 graus hoje, tá todo mundo feliz da vida, porque o inverno está demorando para chegar. Então, assim, é coisa que você tem que vir com essa mentalidade. Uma coisa é certa, e isso é importante falar, você tá com... Às vezes eu cheguei, o ano passado foi o inverno mais rigoroso que eu peguei aqui desde que eu cheguei, e nós chegamos a menos 28 numa certa ocasião. Mas você tá a menos 28 graus, você entra para dentro de casa, você tá de camiseta. Isso que eu ia comentar, nas lojas, né, no próprio metrô, né, no ônibus. Se você tá no centro lá, downtown, que tem um sistema que é subterrâneo entre um prédio e outro, faz compra, o PET. Você faz compra, você vai no supermercado, tudo, você não precisa nem estar de casaco. Eu acho genial isso, né? Eu morava conectada, assim, saía num shopping, já saía no metrô, já saía, então dava pra fazer. E eu morro de inveja de você falar isso. porque não só eu trabalho longe, como eu moro fora dessa área, né? Mas eu acho que é uma super vantagem, sim. Agora, voltando ao assunto do carro, dirigir na neve também é uma coisa que requer um pouco mais de habilidade. Apesar dos carros aqui serem todos automáticos e uma beleza, né, para quem está acostumado a dirigir com câmbio, dirigir na neve requer um pouquinho mais de habilidade e coisa que eu ainda, às vezes, quando tá nevando muito, eu opto por, inclusive, deixar o carro em casa e trabalhar de metrô, mesmo com as 4 baldeações, porque
porque não é prudente mesmo. Acho que é como viajar. E eu fico mais segura. Sim. E seguro aqui é muito caro também. Então são tudo coisas que você tem que levar em consideração. Concordo. Ô Célia, e como a gente começou a conversa de trás para frente, vamos então te apresentar. Você imigrou para o Canadá junto com a sua filha, né? Conta um pouco pra gente quando que foi, como foi, que processo, enfim, conta pra gente como é que é. Quando eu era criança, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos com os meus pais, com a minha família. O meu pai tinha imigrado para lá. Depois, por uma série de motivos pessoais, resolvemos voltar para o Brasil. E eu cresci e me formei, me casei, mas sempre com aquela ideia de um dia dar para minha filha a mesma oportunidade que eu tive, que é sensacional de você ter essa vivência, de você ter a oportunidade de principalmente aprender um segundo idioma da melhor forma possível. Então eu sempre tive assim, meio que aquela vontade adormecida de querer sair do Brasil. O meu sobrinho teve uma época que veio fazer um intercâmbio, ele veio para Calgary e se apaixonou pela cidade e ele só falava para mim, tia, você tem que ir. E aí um dia conversando com uma amiga minha amiga, ela me deu essa notícia de que ela estava morando em Toronto e essa amiga, claro, você sabe que é você. Sim, sim. Lembro bem das nossas conversas. Lembra bem das E a partir dessa dica, então eu comecei a pesquisar, eu entrei no site do consulado e vi, eles têm um quiz, que é tipo um testezinho, ou pelo menos tinha nessa época, e eu tô falando aqui de 2007, mais ou menos. Certo. Um quiz que você responde algumas perguntas e eles te dão uma ideia de qual é a sua probabilidade de ser aceita como imigrante no Canadá. E eu fiz isso e a minha probabilidade era grande e em janeiro de 2008 eu dei o primeiro passo, que foi entrar no site e realmente preencher a papelada e mandar essa papelada para o consulado do Canadá. E foi aí iniciou o processo. 2008 foi um ano complicado, foi um ano de crise financeira mundial e essas coisas todas. E no fim, demorou, acho que o ano de 2008 praticamente o meu processo ficou parado. Certo. E só depois, quando eles voltaram a me contactar, que aí eu defini que eu queria vir como o que eles chamam de skilled worker, que você tinha que comprovar que tinha a formação e tantos anos de trabalho em uma determinada área, que fazia parte de uma lista de profissões que eles estavam aceitando como imigrantes. Certo. Então, isso não vale a pena entrar muito em detalhe, porque eu acho que o processo todo já deve ser diferente, já vem mudando em janeiro, agora deve mudar ainda mais, mas é isso mesmo que você está dizendo. Mas, então foi isso. Eu vim como administradora de empresas e eu tinha já, sei lá, 20 anos de trabalho registrado e eu sou formada em relações públicas. Então, e também eu tinha já a facilidade de que eu já falava o inglês, então eu tive que fazer o IELTS, mas para constar realmente Porque quando você fez, não tinha uma nota mínima, né, como é agora. Agora tem uma nota mínima no inglês. Você só tinha que mostrar a proficiência, assim. A proficiência, exato. E claro que, de acordo com a nota que você tirava, você tinha uma graduação, um peso maior ou menor no seu sucesso na imigração, vamos dizer assim. Certo. Então é isso. O processo em si não é muito complicado, mas é muito cheio de
detalhes, né? Por exemplo, eu morei fora do Brasil, morei nos Estados Unidos, como eu comentei já, morei depois que eu terminei a universidade, eu morei 1 ano na Alemanha, então eles fazem, eu tive que buscar atestado de antecedentes, certidões desse período. Então, assim, eles são cheios de pequenos detalhes e, claro, eles vão deixar uma pessoa emigrar para o país deles, eles só querem gente boa aqui. mas é isso. Então, no fim das contas, eu acho que meu processo demorou, vamos dizer, 3 anos, quase. Um pouco menos. Bastante, de 3 anos. Então, você acabou chegando em 2000 e... Eu cheguei aqui em 2011. Eu recebi o visto, eu recebi o ok, manda o passaporte que a gente vai te dar o visto em outubro de 2010. Que foi quando era para eu ter ido, aí eu tive um problema de doença na família, enfim... adiei um pouco a minha vinda e eu acabei vindo em março de 2011. E o meu prazo era maio de 2011. E você, quando você foi, porque você tá com a sua filha hoje, né? Aí, quando você foi a primeira vez, você foi com ela? Como que você se organizou para chegar no Canadá? Então, como era para ser nós duas e ela tinha começado o 9º ano na escola e o ano letivo aqui é diferente do ano letivo daí. Aqui o ano letivo vai de setembro a junho e ao passo que aí é de janeiro a dezembro. Sim. Então eu decidi vir primeiro, eu vim sozinha em março, como eu falei, a gente tinha o prazo de maio para vir, porque são 6 meses depois do visto, a família, todos os envolvidos da família tinham que dar entrada no país. Então eu vim em março para poder chegar e pelo menos sentir como que era e tentar arrumar um lugar para morar e ver escola para ela e começar a procurar emprego. Então eu achei melhor eu vir sozinha. Então eu queria que quando ela chegasse, ela já pudesse chegar numa situação assim que eu não estava tão em dúvida quanto a nossa living arrangement. Onde vocês ficariam. Exato, enfim. Exato. Já queria pelo menos ter um lugar para morar. Certo. Então, e ela chegou aí com quantos anos, Célia? Então, aí ela veio com 14 anos. Ela chegou aqui com 14 anos e foi... 14, é isso mesmo? Né? 14. E aí mas então, quando ela chegou, eu já tinha um apartamento. Eu já estava morando num apartamento e a gente já tinha ideia da escola, onde ela ia, como que ia ser, o que ela tinha que fazer para chegar. Então, foi nesse sentido, funcionou bem. Essa ideia de eu vir primeiro. E a adaptação dela na escola? Foi tranquila? A adaptação dessa meninada hoje em dia é muito tranquila, né? Eu acho que não tem problema. Adulto é que cria problema. Né? Porque eu sinto assim das famílias que estão imigrando, que estão com os filhos, eles têm muita preocupação em relação à adaptação, principalmente com um filho que ainda não fala inglês, né? E eu sempre falo, fica tranquilo, porque eles vão se adaptar muito antes do que vocês. Com certeza, muito antes do que os pais, nossa, não tem nem dúvida. A Giovana, ela tinha estudado inglês, ela tinha inglês de escola, e ela tinha estudado numa escola, num curso, né, desses cursinhos de inglês, 1 ano e pouco, e fora isso era a televisão, e era a internet, e era o inglês que eu acho que o adolescente, de uma forma geral, tem hoje em dia. Então eu lembro que ela chegou numa terça-feira e eu marquei para sexta-feira a entrevista, porque como ela já estava acima até uma determinada idade, se eu não me engano 12 anos, a criança já vai para a escola direto naquele ano escolar, né, de acordo com a idade dela. Depois disso ela tinha, como já era high school, ela tinha que passar por uma
uma espécie de uma prova, uma entrevista. Sim. na Matemática, inglês. Né? Matemática, inglês, para ver se ela ia conseguir acompanhar o high school. E ela chegou numa terça-feira e na sexta-feira eu já marquei essa entrevista para ela. Então nós fomos lá seria tipo uma secretaria de educação, vamos falar nesses termos. Aí eu marquei a entrevista para ela e ela toda meio receosa, assim, né? Porque seja como for, ela com certeza ela tinha segurança, mas a gente não sabia o que ia acontecer ali. Sim. E aí chegando lá, a moça lá, a professora que atendeu, já me perguntou para ela se ela queria que eu ficasse junto. Aí ela falou, eu acho que não. Então me puseram de lado lá, me puseram sentada lá esperando. E ela ficou lá, eu acho que umas 3 horas, talvez, entre entrevista e teste escrito e tal. E saiu, como eu falei, ela chegou em maio, então as aulas terminam em junho. Saímos de lá já com a indicação para ela já ir para a escola como aluna visitante, mais um mês de aula. Então ela fez algumas matérias e fez aula de ESL, que é o ensino de inglês como segunda língua. E fez esse um mês dessa aula, aí já entrou férias, e quando ela voltou em setembro para começar realmente o ano letivo dela, e ela já foi inclusive dispensada dessa aula de ESL, e já foi para a aula normal de inglês com todos os outros alunos, aí já em inglês normal, de escola mesmo. De escola, não como a gente aprende português na escola aqui. Exato. E hoje, assim, 3 anos e meio depois, ela se dá super bem, as notas dela são, graças a Deus, ótimas, e vamos ver, estamos encarando agora universidade em breve. Sim, em breve. Ô Célia, e falando no idioma, como que é para você? Eu sei que você já, até por ter tido a experiência de ter morado bastante tempo nos Estados Unidos e ter um inglês extremamente fluente, né? Dá para dizer praticamente nativo, e talvez você não tenha sentido tanto, mas o que você percebe em relação ao inglês para quem está chegando? O que você... Realmente, eu tive essa vantagem, sim, que eu acho que é uma vantagem muito grande, que é o domínio do idioma. A gente precisa fazer um teste de proficiência para conseguir o visto. Agora, quando chega aqui, só o teste, não adianta você mostrar uma nota, tirei nota 7 ou nota 8 ou o que for. Eles querem ver na raça, né? Se você sabe, porque você tem que pensar que aqui você não está sendo julgado pelo inglês. O inglês é uma coisa que, em tese, você está sendo julgado pelas suas outras habilidades ou aquilo que aquele mercado de trabalho onde você escolheu procurar um emprego, que você faz parte. Então você tem que ter o conhecimento técnico. O inglês, ele é já considerado, assim, você tem que ter e não tem opção, não tem segunda opção. Sim. Então, e mais, você está concorrendo em vagas com pessoas que falam inglês, que são nativos, ou seja canadense ou americano, ou sei lá, australiano, o que for, mas que são nativos já. Então, a sua habilidade de lidar com o inglês, a sua segurança de fazer uma entrevista, ou de mesmo passando a entrevista, de você poder trabalhar, tem que ser, assim, você tem que ter um domínio. Então, eu vejo muita gente que chega aqui e fala, não, eu falo inglês. Claro, no Brasil você fala inglês porque mesmo empresas no Brasil que exigem inglês para você entrar, às vezes você usa uma vez ou outra, ou de vez em quando você...
Né? E aqui não, aqui ou é uma um coisa... vocabulário muito já restrito, muito comum aquele mercado, aquilo, então você aquele conhece... mercado, exato. Então, por exemplo, um cara de TI, tudo bem, ele vai saber, com certeza, se ele já trabalhou no Brasil como TI, o vocabulário de TI dele, com certeza vai ser muito bom. Mas e daí? E a hora que ele tem que discutir com um cara que ele não quer fazer hora extra, ou que ele não pode trabalhar, ou sabe, ou que precisa disso, ou que precisa... Ou defender um projeto, defender, né? Um projeto, Talvez. defender uma ideia, falar, não, se tá errado, como é que você vai falar para uma pessoa que ela tá errada? Você tem que ter, não só a cultura, né? Você tem que ter o lado cultural também, e o lado do idioma, então... Esse domínio do idioma, da cultura, é uma coisa que merece, uma pessoa que está vindo, merece se dedicar um pouquinho mais a isso. Não é só fazer o IELTS e ter uma nota que passa, mas para você chegar aqui, você precisa ter esse domínio. Uma coisa que eu noto é que quando a gente fala aqui para os brasileiros, né, que estão se preparando já quase no momento de ir, que a gente adapta o currículo para o mercado canadense, para que ele já chegue com o currículo preparado, ou ele já teste o currículo dele do Brasil para ver qual que é a província que ele vai ter mais retorno, como que o currículo dele vai ser aceito. Quando a gente fala de uma cover letter, por exemplo, muita gente nem não entende ainda ou não sabe ainda, né? A importância das peças, né? Tem a peça da entrada, que é a apresentação sua, a sua carta de apresentação, o teu currículo em si, a carta de agradecimento. Depois que você termina uma entrevista, se você é contratado, você tem uma forma de agradecer. Se você não é também, eles têm todo um protocolo que o brasileiro não tem, né? Não tem. E isso é muito importante. E você tocou nesse assunto aí. Quando você mencionou o currículo, o formato do currículo é completamente diferente. As informações que você tem que colocar, ou que você pode, ou que você não pode colocar no currículo, é completamente diferente. Você sabe que existem empresas aqui que pedem para você mandar o currículo sem nome, inclusive. Para não ter diferenciação, assim, para ninguém ser privilegiado. Exato, para não saber se é homem ou se é mulher, se é chinês ou se é canadense. Então assim, isso tudo são técnicas e são informações que são muito importantes. E a adaptação de currículo é a coisa, assim, talvez é o primeiro grande passo na procura de emprego, é a adaptação de currículo. Porque você tem esses detalhes do currículo e toda a forma como o currículo é escrito, que é completamente diferente do currículo que a gente tem no Brasil. E a cover letter, que é uma coisa que no Brasil, eu procurei emprego no Brasil durante anos e anos e anos, eu não lembro de ter escrito uma cover letter, uma carta encaminhando o currículo, porque para mim isso não serve para nada, e aqui é a coisa mais importante, porque é o seu snapshot inicial. O cara vai ler a sua carta e no currículo ele vai querer detalhes só, mas quem é esse profissional tem que estar descrito na carta e de uma forma toda formal, o documento que vai convencer esse empregador a querer saber mais a seu respeito e, quem sabe, seguir para uma entrevista, né? Exatamente. E ele tem todo um formato, assim, bem descritivo, mas bem específico. Vamos colocar assim. Ele tem um formato, a carta tem um formato bem específico. Sim. E eu me lembro de várias outras, porque chegando em Toronto, né, eu fiz vários cursos, assim como você também conheceu vários cursos que ajudam a entender a adequação do currículo. Então hoje, até por isso, a gente tem competência para ajudar os brasileiros para poder fazer isso, né? E eu me lembro, por exemplo, das técnicas de telefonema, que é uma abordagem direta que você faz para uma empresa, ou você pede uma entrevista informativa. Cold calls. Cold calls, são coisas que aqui no Brasil, eu pelo menos não tinha conhecimento. Ou job fairs mesmo, que eu não vejo acontecer. Job fairs
Aliás, é uma coisa muito, muito popular aqui e tem as específicas, né? Tem as job fairs para pessoal só de área de TI, tem as job fairs para estudantes de high school, tem job fairs. Então, tem job fairs muito específicas, tem órgãos do governo que ajudam você a buscar emprego, e é isso que eu estou falando. Para tudo isso, você tem que ter a disponibilidade e você tem que ter o domínio do idioma, porque obviamente tudo isso é em inglês. Porque na feira, por exemplo, o empregador pode te entrevistar ali mesmo. Se ele tiver interesse, ali mesmo claro. Você vai ter que... E uma das coisas que eu acho muito interessante, que é o cartão de visita, que eles já colocam alguns itens da sua competência, assim, né? Um resumo, um pequeno resumo, né? Então, e eles treinam muito, né? E nós também treinamos muito quem está indo e tal. Se alguém te perguntar o que você faz, ou qual a sua especialidade, já saber de imediato se descrever, se colocar, né? Assim, de uma forma sucinta, né? Sem ter que ficar dando muito rodeio, já saber coisas frases de efeito, usar palavras de efeito. Exatamente. Coisas assim. E também outra coisa que é muito importante são técnicas de entrevista, porque existem coisas que você não pode falar em entrevista, e não é porque você está escondendo, não, porque é profissionalmente incorreto. Não é de bom. A pessoa te perguntar, então... E, de novo, para evitar a discriminação de qualquer forma, então, mas e daí? E se o cara pergunta o entrevistador não pode te perguntar se você é casado ou se você tem filho, mas e daí? E se por acaso ele pergunta, como é que você sai disso? E uma vez eu estava fazendo um curso desses com uma pessoa, era uma mentora e ela era da prefeitura, ela trabalhava na prefeitura de Toronto. Aí eu falei pra ela, mas se ele me perguntar, eu vou falar, eu não tenho problema com isso. Ela falou, mas não pode, porque se é na prefeitura, você vai deixar de ser admitida por conta de você não manter a sua privacidade, ou sei lá, alguma coisa assim. Sim, é que eles tentam ser fair, né? Eles vão contratar pela sua capacidade de fazer. Não se é homem, se é mulher, se é mais velho, mais novo. Não porque você é uma mãe que precisa sustentar seu filho. Isso. Nada disso. Você é porque você é uma pessoa que é capaz de fazer dar conta do trabalho. Exato. Então tudo isso são coisas que as pessoas quando vêm para cá, assim, é 100%? Não, eu conheço gente que conseguiu trabalhar sem passar por nada disso, mas é um em cada, sei lá, 30, vamos dizer assim. Sim. E também depende do que a pessoa está buscando, nível de qualificação, né? Porque quanto mais alto, né, mais difícil é. Menos com certeza. Tem, e mais preparada a pessoa precisa estar. Mais preparada a pessoa precisa estar. Exato. Conhecer o mercado, pesquisar, né? Pesquisar onde vai ter as oportunidades, pesquisar as empresas onde quer trabalhar. Eles percebem muito isso. Você não sabe nada da empresa, né? Você tá mandando seu currículo para todo mundo e quem te responder tá bom. Exatamente. Né? Eles não gostam muito disso, né? E o local também, né? Onde você mora, qual é você vai conseguir chegar aqui? Porque, na verdade, eles não estão preocupados se você vai trabalhar de ônibus, ou de carro, ou de metrô. Eles estão preocupados se você vai conseguir chegar lá no seu destino. Entendeu? É isso que faz diferença. Então, o que a gente sempre conversa, né, Célio, e você, em relação a esses profissionais que a gente está preparando para chegar no Canadá, é que se ele estiver competindo com outro profissional de qualquer outra nacionalidade, seja canadense ou indiano ou australiano, enfim, e ele tiver a mesma habilidade que esse outro candidato, se o outro tiver um inglês ou uma capacidade de comunicação melhor que ele, que o brasileiro, né, ele vai perder a chance, por uma coisa que não deveria ser o motivo de não ser contratado, né? Com certeza. É por isso que a dedicação porque, gente,
você está num país que fala inglês. O mínimo que você pode fazer é você dominar o idioma do país que você escolheu para morar. Isso é assim, é um básico, né? Básico. Ô Célia, eu quero fazer só uma observação aqui, porque eu não quero ninguém de Quebec bravo com a gente. Francês também vale. Sim. A gente tá falando inglês porque é a procura maior, e a maioria não, eu tô falando inglês porque é a minha realidade aqui, né? Sim. Mas com certeza, francês e quem me dera. Quem é bilíngue no sentido de inglês e francês, aumenta ainda muito mais as oportunidades, né, de emprego. Aumenta mais as oportunidades porque, claro, você tá num país que, principalmente, por exemplo, eu trabalho numa empresa hoje que tem escritórios em todos, não em todos, mas em várias províncias aqui. Então, nós temos um escritório em Quebec, onde, por exemplo, um cara vai no médico e a receita que ele vai receber do médico está em francês. Então, eu, infelizmente, não falo francês, mas é um projeto ainda. Sim. Mas se você tem essa habilidade, se você tem o skill de ser bilíngue, então, claro que é sempre ainda mais vantajoso. Né? É uma vantagem a mais que você tem sobre o outro cara que não. E detalhe, aqui tem muito imigrante que vem com o francês como língua nativa também, né? Muita gente vem da África, por exemplo, que o francês é um idioma nativo deles. Então, eles já vêm também com essa vantagem, né? Então, por isso que assim, dedicação ao idioma é um fato. É uma coisa importante. Importantíssima, né? E como o processo, para quem está fazendo o processo federal, enfim, que vai optar por fazer o processo aguardando no Brasil a resposta, tem todo esse período, né, enquanto o processo está sendo feito, de trabalhar, de estudar. De trabalhar em função disso, né? E trabalhar, que eu digo, investir em estudar o idioma. Investir em estudar, exatamente. Sim. Célia, e eu te conheço bem, sei que você é muito animada, faz amizade super fácil e deve ter sido bem tranquilo comparado com, enfim, com pessoas que são mais tímidas ou que têm mais dificuldade de fazer amizade, né, se relacionar logo de cara. Eu sei que você logo aí se enturmou, mas você tem uma dica também para quem não conhece ninguém no Canadá ou, enfim, quer se enturmar, quer conhecer atividades diferentes, quer treinar inglês. Como é que é? É verdade. Então, eu vou primeiro falar assim que network é muito importante, não só para trabalho, mas até para você ter uma vida social, porque a gente sai de um país que a gente viveu a vida inteira, então você tem amigos, você tem família e de repente você está aqui sozinho e não tem mais ninguém, né? Então é importante tentar se sociabilizar, até porque quando você fala para alguém, eu sou do Brasil, a imagem ainda que se tem do Brasil é que são pessoas dadas, que são pessoas amigáveis, e, enfim, pessoas alegres, né? Sim. Mas a minha dica, e coisa que eu sou super, super fã, é um website que chama Meetup, que a palavra em si já significa se encontre, né, se encontrar ou alguma coisa nesse sentido, mas é um website que ele é feito de grupos, então grupos de pessoas que se reúnem para fazer as mais diversas atividades. Então tem grupo para quem gosta, tanto que quando você se inscreve no grupo, assim, quais são os seus interesses? Eu gosto de ginástica, eu gosto de caminhada, eu gosto de leitura, eu gosto de cinema. Enfim, o que você gostar de fazer. Então, tem grupo para tudo. Literalmente tem grupo para tudo. Você precisa se conter até no começo, porque você começa, eu gosto de sair para comer, adoro cinema, adoro isso, adoro aquilo, adoro fazer tudo. Depois você não consegue dar conta de se manter ativo em todos os grupos, mas são grupos de pessoas
tem grupo para estudo, tem grupo para atividade física, tem grupo para atividade cultural. Enfim, vale a pena muito vocês darem uma olhada nesse site. Nós vamos colocar o site depois junto com o seu podcast para o pessoal poder encontrar. Legal. Mas eu queria que você me falasse do grupo do Bucket List de Toronto e também queria que você me falasse um pouco, esse grupo é formado por imigrantes mais ou por canadenses ou tanto faz? Por tudo. O Bucket List, para quem não sabe, Bucket List é uma lista de coisas que você quer fazer antes de morrer. Na verdade, é só o nome, porque não tem nada a ver com isso. Mas assim, a gente já fez as atividades. Eu entrei nesse grupo, o primeiro encontro que eu fui foi para tirar leite da vaca, que eu sou filha de mineiro, mas nunca tive essa experiência. A gente já foi andar de caminhão, daqueles caminhão que andam na lama. A gente já foi andar no touro mecânico, tem festas, tem caminhadas. Nós fizemos isso tudo dentro desse grupo Bucket List. Nós fizemos um grupo de loteria, então você vê que tem de tudo que você pode imaginar. Tem grupos que são para imigrantes, tem grupos para brasileiros, para chineses, para italianos, tem grupo para... tem um, inclusive, que é de um brasileiro é um dos organizadores, que chama Toronto Babel, que eles se reúnem geralmente em lugares, assim, bares ou coisa desse tipo, e é para qualquer um falar qualquer idioma. Sempre tem gente querendo aprender português, ou querendo aprender italiano, querendo aprender francês, ou inglês também. Então se conversa de tudo quanto em todos os idiomas imagináveis. Em todos os idiomas. Então é muito legal, e por incrível que pareça, tem gente que quer aprender mandarim. Então, não sei se aprende num ambiente desse. Mandarim, para mim, requer um pouco mais de concentração, mas enfim. Então eu acho pelos contatos, pela diversão, super, super, super válido. Então, só para vocês ficarem com um pouquinho de inveja, hoje, na verdade, foi cancelado porque está chovendo, mas amanhã nós vamos olhar estrelas num super telescópio, e também isso é um grupo do Meetup que está indo para uma cidade vizinha aqui. Então, são atividades assim das mais variadas, e que, obviamente, dá a oportunidade de você conhecer mais pessoas. Eu fiz vários amigos, eu tenho até um casal de amigos que eu conheci no dia do touro mecânico, e eles hoje estão em Fortaleza e estão sendo ciceroneados pelo meu sobrinho. Então, são bacana. Assim, então são um casal não de brasileiros, é isso? Ou brasileiros? Não, canadenses. Canadenses. Eles são canadenses, e eles, quando eu conheci eles, há mais ou menos, foi no começo desse ano, e eles, você é brasileira, não sei o que, e o rapaz participa de competição de Ironman, né, aquelas competições de atletas lá, não sei bem como que é. E ele falou, em Fortaleza. Eu falei, meu sobrinho e tal, então... Colocou em contato. Assim, foi um contato, e então tá sendo super legal, assim. Eu já fiz várias amizades, mas assim, amizades que eu sei que são amizades que vão durar, né? Então, e o que eu acho bacana da gente comentar, que foi você que inclusive levantou isso quando a gente estava conversando antes, é que o brasileiro às vezes tem muito ou enfim, qualquer nacionalidade tem muita tendência de ficar com os iguais, né? Ficar próximo de brasileiro, que fala português. Exato. E tal. E isso não ajuda muito também no desenvolvimento do inglês, e também não ajuda muito nessa flexibilidade de transitar entre as culturas. É muito legal saber como que é as regras, né, de uma cultura e de outra, como são as regras, né, de uma cultura e outra. Eu sou muito grata à comunidade brasileira, assim, as minhas amigas brasileiras aqui, que foram quem me ajudaram meio que no começo, quando eu cheguei. Como eu vim para imigrar, eu nunca tive muito essa preocupação de ficar longe, né? Não é que eu não tinha que aproveitar aquele um mês que eu ia estar aqui.
Então, eu conheci brasileiros logo de cara que me ajudaram a alugar meu primeiro apartamento, me ajudaram a fazer outras amizades aqui, a meio que conhecer a cidade e tal. Então, sou muito grata e até hoje sou amiga delas e dessa mulherada, né, dessas brasileiras. Mas eu acho muito importante também você se dar a oportunidade de como você falou, de se ligar a outras culturas e a outras pessoas e fugir um pouco do seu lugar, seu do seu habitat porto seguro, natural, né? Da sua zona do de seu conforto. Porto seguro. Variar um pouquinho, arriscar um pouquinho, porque acho que quando a gente decide morar em um outro país, tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte da cultura e do crescimento e de quanto você vai realmente aproveitar essa sua experiência. De vida. E uma coisa que eu acho muito bacana e conviver com pessoas de outras nacionalidades e até hoje me traz muitas coisas legais, em relação à culinária, porque eu acho que culinária une muitas pessoas, né? Então a gente sempre faz aquelas reuniões que cada um traz um prato típico e tal. E muita gente tem saudades, né, da comida de casa, do arroz e feijão, de alguma coisa do Brasil. E daí conhecer novos sabores, novas texturas, enfim, novos restaurantes. É muito agradável. Eu acho que conhecer, né, novas texturas, aprender a fazer um prato diferente, apresentar um prato que você sabe fazer, é muito bacana. São experiências que a gente até consegue ter aqui no Brasil, quando você encontra alguém que sabe um prato, sei lá, um mexicano. Eu, por exemplo, aprendi a comer comida mexicana em San Diego e comida japonesa também em San Diego, quando eu fiz intercâmbio lá. E eu acho que isso é muito rico, né, na nossa vida. Com certeza. Essas experiências todas, né? Aprendi determinadas regras de educação dos japoneses ou do americano, a diferença entre do canadense, do chinês. Isso faz com que você, em qualquer situação de vida, e inclusive profissional, tem muita gente que perde aí negócios, né? Porque na hora de fechar o negócio... Por não saber. Dá uma gafe, né? Uma coisa desrespeitosa para o outro e a pessoa nem sabe que está cometendo uma gafe. Nem sabe o que está fazendo, exato. Então essas experiências E Toronto é o berço da civilização para isso. Aqui você tem de tudo que você pode imaginar, assim, pessoas de países que eu nunca imaginei que eu conheceria e assim, tem de tudo aqui. E assim como tem de tudo de pessoas, tem a pequena Itália, tem pequeno Portugal, tem a Chinatown, tem a Korean Town, tem a região com os restaurantes, com os costumes, os poloneses, os estônios, então, enfim, de novo, eu gosto de falar sempre isso, que quando você opta por sair do seu país, você tem que vir assim, com a mente aberta mesmo e pensando em aproveitar ao máximo. Para se inserir nas novas experiências, né? Nas novas experiências, exato. Célia, eu quero te agradecer muito pelo nosso papo de hoje, foi muito enriquecedor. O seu tempo que você dedicou também pra gente. E também te desejar muito boa sorte. Você já está aí há alguns anos, né? Já está bem adaptada, a Giovana também. E isso me traz muita alegria de saber que você está bem aí no Canadá. Que você que deu o pontapézinho. A inspiração já é minha responsabilidade. Tá vendo? É isso aí. Então, foi um prazer e se eu tiver a oportunidade de iluminar alguém um pouquinho, esclarecer alguma dúvida que alguém tinha, eu já fico feliz, porque como você falou, eu tomei a decisão e de forma nenhuma não me arrependo nem um pouquinho da decisão tomada. Foi
provavelmente a melhor decisão que eu tomei na vida foi ter decidido vir para o Canadá. Obrigada, Célia. Um beijo grande, boa noite para você, boa semana. E a gente continua se falando sempre, né? Tá bom, então. Um abraço. Outro. Gostou deste podcast? Então fique antenado nos canais da Multi Intercâmbio e saiba tudo sobre o Canadá. Acesse multiintercambio.com.br. Lá você encontrará outros podcasts com informações importantes sobre como imigrar ou fazer intercâmbio para o Canadá.